Qual que é a diferença do câncer de reto e por câncer de cólon? Porque nós falamos assim, câncer coloretal, cólon e reto, é o câncer do intestino grosso. Então, o intestino grosso ele tem 15 centímetros mais distais, ou seja, mais perto do ânus, a gente vai chamar de reto. E aquilo que é mais proximal eu chamo de cólon. Então, no câncer de reto especificamente, o que ocorre? Em geral, os pacientes têm um sangramento muito parecido com hemorroida, a doença hemorroidária. Então é um sangramento vermelho vivo, pinga no vaso, às vezes não é misturado nas fezes e o paciente às vezes ele tem uma ideia que é hemorroida, porque nessa região, e com esse sinal que é o sangramento, as pessoas associam rapidamente com hemorroida. E como a hemorroida é muito comum na população, sempre tem alguma pessoa que vai falar assim, isso aí é hemorroida, E muitas vezes não é, enfatizando que as pessoas que têm um sangramento nas fezes, elas têm que ser investigadas com exame coloproctológico, com exame local, E às vezes fazer uma colonoscopia também para avaliar todo o intestino grosso. E qual que é a diferença do câncer de reto para o câncer de cólon? Bom, o reto ele fica na pelve. A pelve é um espaço menor, é um espaço mais difícil de acessar e muitas vezes a cirurgia ela tem que ser mais especializada. Claro, na literatura que o cirurgião coloretal, o cirurgião coloproctologista, ele que tem experiência em câncer, ele é o melhor cirurgião para fazer esse tipo de cirurgia. Por quê? Porque ele ganha a expertise para tratar os casos mais difíceis que estão na pelve. O abdômen, onde o cólon está, ele é muito mais amplo, é mais fácil de operar. Já a pelve é um espaço fechado, rodeado por estruturas ósseas, onde o trabalho do cirurgião ele é mais difícil. Qual que é a diferença, então, do tratamento da cirurgia do câncer de cólon e do câncer de reto? Geralmente, no câncer de reto, eu vou fazer um estadiamento local. Eu geralmente uso uma ressonância magnética, mas eu posso usar também um ultrassom endoanal ou endorretal, mas geralmente é uma ressonância magnética. Eu faço uma avaliação de como que aquela lesão está dentro da pelve e decido, junto com colegas da radioterapia, da oncologia, qual que é o melhor tratamento para aquele caso específico. Então, alguns pacientes podem ir para a cirurgia direto, sem nenhum outro tratamento, a cirurgia ser o tratamento definitivo e primeiro, mas eu posso também avaliar que uma margem, que a gente chama de margem radial, possa estar acometida e eu posso, então, eventualmente falar, bom, já que está em risco, eu vou tentar diminuir esse tumor com uma rádio e uma quimioterapia antes da cirurgia e depois eu opero esse paciente, na maioria das vezes. Então, eu posso planejar o que é melhor para aquele paciente. Existe um subgrupo de pacientes, que é um subgrupo muito pequeno ainda, que eles têm uma alteração genética que ele permite que a gente trate esse paciente com imunoterapia. É uma parcela pequena de pacientes, mas a gente eventualmente tem que tentar descobrir qual que é essa parcela que possa fazer não químio, não rádio, não cirurgia, mas fazer imunoterapia. Os resultados a longo prazo da imunoterapia no câncer de reto, na verdade, a gente não sabe. Os estudos são tão recentes que eu não posso te falar em 5 anos, em 10 anos, como que esses pacientes estão. Mas existem estudos, tanto nos Estados Unidos quanto na China, que esses pacientes recebem a imunoterapia e eles podem sumir com o tumor e nem necessitar de cirurgia. A radioquimioterapia pode fazer isso em alguns pacientes e esse caso de não operar um paciente de câncer de reto também deve ser discutido caso a caso com o paciente, uma equipe multidisciplinar que conta com um oncologista e com radioterapeuta para ver se esse paciente pode ser mantido em observação ou ele deve ser operado. O fato é que a maioria dos pacientes acaba sendo operado, porque a minoria apenas que consegue essa regressão completa, mas é uma possibilidade que tem que estar na nossa prática clínica, ou seja, alguns pacientes podem ter uma regressão completa e eu pensar ou avaliar, aventar a hipótese de não operar. Tem vários prós e contras de não operar, mas isso é uma possibilidade que pode ser colocada para o paciente. A outra situação que o reto é importante é que o reto é próximo do ânus.
né, como nós falamos, ele tem um segmento de 15 centímetros e a gente divide ele em 3, e aquele terço mais distal, mais perto do ânus, é o terço em que eventualmente eu tenho que fazer uma cirurgia, que eu tenho que retirar o ânus e fazer a colostomia definitiva, que é o maior medo das pessoas quando você fala câncer de intestino, será que vai ficar com bolsa, eu preciso da bolsa? Geralmente é nesse segmento que eventualmente eu tenho que fazer uma colostomia definitiva, retirar o reto, retirar o ânus do paciente e fazer esse tipo de procedimento. Felizmente, a medicina melhorou muito nos últimos 30 anos, as técnicas cirúrgicas melhoraram muito, a robótica também nos facilita uma cirurgia bem feita e o conhecimento mostra que eu preciso de uma margem milimétrica distal ao tumor, ou seja, na parte de baixo, né, próxima do ânus. Se eu tiver alguns milímetros, eu consigo preservar o ânus. Então, a taxa de amputação do reto, né, ela é menor hoje do que há 30 anos atrás. E ela é menor com um cirurgião especialista do que um cirurgião não especialista em cirurgia de câncer de reto. Por isso que é muito importante o tratamento ser feito por um cirurgião coloproctologista, que é o cirurgião que opera câncer de intestino, colo e reto 3, 4 vezes por semana. Então, esse profissional é o profissional que tem mais experiência para fazer esse tipo de abordagem, né? E tem a formação e tem a experiência mesmo de fazer.